Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber aqui, mais uma vez na área, né? Mais uma semana que a gente inicia, preparando vocês aí acerca desta sequência didática do gênero textual contos, tá? A galerinha aí do 9º ano do Colégio Militar de Curitiba. Pessoal, lembrando sempre, né? Eu sempre vou fazer isso, em todos os vídeos eu vou fazer isso, sempre lembrando que é um trabalho conjunto entre mim e o professor Ezequiel, tá? O professor Ezequiel é o que produz os slides, todo esse capricho, tudo que vocês veem aí é sempre obra do professor Ezequiel. Ele faz isso sozinho e faz muito bem feito. Se eu tentar ajudar, eu acho que eu acabo estragando, né? A obra que ele faz de maneira perfeita, tá bom? Então eu gravo aqui para vocês o conteúdo, mas quem produz o conteúdo em si é o professor Ezequiel, beleza? Pessoal, então nesta aula, nesta semana, nós iremos falar sobre os principais contistas brasileiros. Então a gente vai falar sobre os principais contistas e depois a gente separou algumas obras para poder tratar junto com vocês também. As quais, inclusive, nós iremos disponibilizar no AVA para que vocês as leiam, tá bom? E aí a galerinha que for pro colégio durante a semana, tá? Dividida ali em grupos de A e B, também a gente vai passar por esses contos ao longo da semana. Então, a gente vai separar este encontro em dois, na verdade. Vou falar sobre alguns autores, ou os principais autores nacionais nesse primeiro encontro. Para que a aula não fique muito extensa, como a gente tem feito nas últimas semanas, vou fragmentá-la, né, em duas partes. E aí depois eu deixo para falar daqueles em que nós iremos nos ater mais, né, que é a Lígia Fagundes Telles e o Machado de Assis, beleza? Vamos lá, pessoal, contistas brasileiros. O conto é um gênero narrativo, nós aprendemos bem isso aí na aula anterior, né? Na semana passada, nós trabalhamos que o conto, ele é um gênero narrativo, ou seja, ele é um gênero que está predominantemente na tipologia textual narrativa, muito comum na tradição literária brasileira, ou seja, os brasileiros adoram os contos, tá? Grandes autores são reconhecidamente excelentes contistas, pessoas que produziram contos. Em virtude da importância do gênero na literatura brasileira e como conteúdo desse segundo trimestre, apresentaremos alguns contistas nacionais brasileiros. Além destes, há uma infinidade de outros com seus diversos tipos de contos e formas de escrever. Olha que pergunta legal agora. Se você ainda não tem um hábito de leitura, que tal começar pelos contos, que são textos mais curtos? Acredite, o conto ele é um dos principais gêneros favoritos dos brasileiros, exatamente pelo fato de que brasileiros não leem muito. Em média, nós brasileiros não lemos tantos. E por que nós não lemos tanto? Porque às vezes é difícil começar a ler. E por que é difícil começar a ler? Pelo fato de, às vezes, as pessoas acharem que toda a leitura tem que ser daqueles calhamaços, daqueles livros enormes. E não, galera, tá? A gente pode adquirir o gosto pela leitura com este gênero literário. É um excelente gênero, muitas vezes ficcionais, né? Vai contar ali uma história ficcional e que tem uma narrativa, uma trama, né? Tem as suas características, como nós vimos nos encontros anteriores, só que são narrativas mais curtas, assim, começa e rapidamente ela se encerra, ela não vai se prolongando, não vai te obrigar, talvez, assim, a ficar 2, 3 semanas diante de um livro só. Um conto você lê a história, às vezes, num próprio dia. Num dia só você senta e numa sentada você consegue iniciar e finalizar o estudo dos contos, tá bom? Então agora a gente vai conhecer alguns contistas nacionais brasileiros. Uma das mais famosas contistas brasileiras é, sem dúvida, Clarice Lispector, tá? Nascida em 1920, falecida em 1977, Clarice Lispector, até hoje, quando se estuda literatura nacional, é impossível não passar pelo nome desta mulher, tá? Ela foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador e com sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, recebeu o prêmio Graça Aranha, que é um prêmio de literatura nacional. Clarice Lispector é considerada uma escritora intimista e psicológica. Sua produção acaba por se envolver também em outros universos. Sua obra é também social, filosófica e existencial, tá? Deixa eu sumir aqui para que você veja melhor. Em busca de uma linguagem especial para expressar paixões e estado da alma, a escritora utilizou recursos técnicos modernos, como análise psicológica e o monólogo interior. É o tipo de texto em que a pessoa conversa consigo, né? A pessoa procura tratar a respeito das próprias emoções, questionar-se, né? Questionar os próprios pensamentos. Então, Clarice Lispector era excelente nesse tipo de escrita. Por isso que ela também é conhecida, né? Os textos delas, a obra dela é conhecida também com aspectos sociais, filosóficos e existencial. Beleza?
Outra contista muito famosa no Brasil é Conceição Evaristo. Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma notável professora e escritora brasileira contemporânea, tá? Acho que aqui dá para eu voltar aqui pequenininho. Sendo especialmente ativa nos movimentos pela luta negra, ou seja, a maior parte, a predominância dos escritos de Conceição Evaristo é acerca da luta, né, de igualdade em que a população negra até hoje está envolvida aí, né, justamente buscando esse equilíbrio social. A autora que publica poemas, ficções e ensaios nasceu no dia 29 de novembro de 1946 em Belo Horizonte, tá? No estado de Minas Gerais. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, de 2011, e Olhos d'Água, de 2014, são aí um dos famosos contos de Conceição Evaristo, beleza? Vamos a mais uma, Cora Coralina. Pessoal, Cora Coralina, entre nós, os professores de português, é uma das autoras mais queridas, mais adoradas, tá? Até pela própria história dela, não só pela sua produção artística, né? Pela sua produção literária, mas pela própria história dela. Repara, olha o resuminho aqui da história de Cora Coralina. Então ela é nascida em 1889, ela falece em 1985, ela vive 86 anos, tá? Foi uma poetisa e contista brasileira. Publicou o seu primeiro livro, veja isso, quando tinha 75 anos. Tem gente que com 40 acha que a vida já acabou, né? Acha que, tipo, já tô velho para fazer um monte de coisa. Cora Coralina, ela publica o primeiro livro, ela tem 75 anos e torna-se uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional. Ou seja, como ela viveu até os 96 anos, então a época de produção dela, né, foi um período muito curto, de 21 anos, e o que é mais admirável ainda é que foi na sua fase idosa de vida, né? Então veja, ela tornou-se uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional. O nome dela é Ana Liz dos Guimarães Peixoto, conhecida como Cora Coralina, tá? Ela nasce na cidade de Goiás, no estado de Goiás existe uma cidade chamada Goiás, tá? No dia 20 de agosto de 1889. Ela cursou apenas até a terceira série do curso primário. É o equivalente hoje ao terceiro ano do ensino fundamental 1. Então, por exemplo, vocês estão no 9º ano, vocês já estudaram mais do que o dobro do que Cora Coralina estudou formalmente, o que não a impediu de fazer produções literárias excepcionais e que permanecem e permanecerão ainda na cultura dos brasileiros durante muitos e muitos anos, entendeu? Então, para que vocês vejam também que o estudo no colégio, o estudo formal é primordial, tá? Vocês têm que estudar, a gente incentiva vocês a estudarem, mas existem coisas tão importantes quanto o estudo formal. Por exemplo, a imaginação, a capacidade de pegar a imaginação e registrar em papel, entendeu? A leitura. Então, o fato de que ela estudou até o terceiro ano, mas que produziu isso tudo, o que nós podemos inferir de informações como essa? Cora Coralina deveria ser uma leitora assídua, né? Para que ela pudesse ter obra-prima, né? Ou matéria-prima para produzir os textos que ela veio a produzir depois, tá? Apesar de sua principal produção literária ser poemas, Cora Coralina também escreveu contos. Então, ela também é considerada uma das principais contistas nacionais. Dalto Trevisan, pessoal. Dalto Trevisan é um escritor brasileiro. Ele recebeu o Prêmio Camões de 2012, tá? Pelo conjunto da obra. É considerado o maior contista brasileiro contemporâneo, ou seja, da atualidade. A publicação do seu livro, O Vampiro de Curitiba, lá do ano de 1965, lhe valeu o apelido por causa de seu temperamento recluso. Aí, exemplo do que acontece com os curitibanos, né? A maioria do que me ouve aí é curitibano. Vocês sabem que curitibano é mais fechadão, mais recluso. Não era diferente com o Dalto Trevisan, tá? E aí ele acaba adquirindo esse apelido de O Vampiro de Curitiba. Ele nasce em Curitiba, né? No dia 14 de junho de 1925. Forma-se em Direito pela Faculdade de Direito do Paraná, exerce a advocacia durante 7 anos, mas abandona a atividade para trabalhar na fábrica de cerâmica da família. Este aqui, particularmente, Fernando Sabino, é um dos meus preferidos. Há um livro de Fernando Sabino, talvez vocês já até tenham trabalhado, tá? Pessoal que me ouve aí, talvez, não sei dizer exatamente, mas talvez no 8º ou no 7º ano pode ser que vocês tenham trabalhado O Menino do Espelho. É um livro fantástico de Fernando Sabino. Quem foi Fernando Sabino? Nascido em 1923, né? E morreu em 2004. Foi um escritor, jornalista e editor brasileiro. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti, pelo livro Grande Mente Capto, e o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Foi condecorado com a Ordem do Rio Branco,
no grau de Gran Cruz, né, pelo governo brasileiro. Ou seja, era um artista, era um escritor extremamente conceituado, extremamente condecorado, né, por suas produções. Em 1936, Fernando Sabino tem seu primeiro conto policial publicado na revista Argos, da Secretaria de Segurança de Minas Gerais. Em 1938, ajuda a fundar um jornal, a Inúbia, no Ginásio Mineiro, tá? Fernando Sabino é um contista excepcional. Todos esses contistas por que passamos neste encontro, pessoal, vale a pena você pesquisar. Muitos, né? Acho que todos, na verdade, já têm as suas obras em domínio público. Isso significa dizer que você pode encontrar textos destes autores de maneira integral na internet, e você pode baixar, você pode imprimir sem que se configure um tipo de violação, né, de direitos autorais. Por quê? Pelo tempo de produção da obra, com o passar do tempo, essa obra ganha domínio público. Então, todas as pessoas podem ter acesso de maneira gratuita, tá? E para nós fecharmos esse encontro, um outro brilhante contista nacional, Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, nascido em 1908, falecido em 1967. Foi escritor, diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro. A gente olha para uma descrição dessa, a gente quase que não acredita, né? A gente fica pensando assim, cara, como é que um ser humano que viveu o tempo que viveu, ele consegue ser tanta coisa numa pessoa só? Como é que o cara consegue escrever, ser médico, trabalhar como diplomata, tá? E nesse tipo de escrita, ele fazer novela, romance e contos ao mesmo tempo. Então repara que é um ser humano fora da curva, acima da média, tá? Então ele é considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX e um dos maiores de todos os tempos, sem dúvida alguma. Os contos e romances escritos por Guimarães Rosa ambientam-se, melhor dizendo, quase todos no chamado sertão brasileiro, tá? Guimarães Rosa, inclusive, que publica, né, Grandes Verões... como é que é? Esqueci o nome da publicação de Guimarães Rosa. Vamos ver se a gente vai passar por ele aqui. Grandes Sertões Veredas, tá? Grandes Sertões Veredas. Tinha fugido o nome dele aqui. Então vamos lá, ó. Então, os contos e romances escritos por Guimarães Rosa brasileiro ambientam-se quase todo no chamado sertão brasileiro. Inclusive, esse livro que eu cito, ele vai falar sobre a saga, né, do sertaneiro, do morador do sertão, aquele que tem que lidar, que tem que conviver com a seca, tá? É tido por muitos também como o livro mais fantástico da literatura nacional. A sua obra destaca-se sobretudo pelas inovações de linguagem, sendo marcada pela influência de falares populares e regionais. Muito característico da obra de Guimarães Rosa são os famosos neologismos. São aquelas palavras que, advindas de outras que existem, são palavras que não têm uma aplicação no dicionário, né? Nos livros de Guimarães Rosa, ele usa muitas palavras que, se você for buscar no dicionário, não necessariamente você vai achar, mas que o contexto te leva a entender o que ele quer dizer, tá? Então, ele faz muito uso disso nas obras dele. Então, essas falas, né, são marcadas por influência de falares populares e regionais, que, somados à erudição do autor, extremamente erudito, diplomado e médico, né, extremamente erudito, permitiu a criação de inúmeros vocábulos a partir de arcaísmos e palavras populares, invenções e intervenções semânticas e sintáticas também. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, daí tido como imortal. Todo membro da Academia Brasileira de Letras, pessoal, passa a ser considerado como imortal, porque mesmo que fisicamente venha a morrer, sua obra permanecerá, tá? Sua obra nunca terá fim, por isso que é chamado de imortal. Ele passa a ser membro da Academia Brasileira de Letras no dia 6 de agosto de 1963, sendo o terceiro ocupante da cadeira número 2, que tem como patrono Álvares de Azevedo, ou seja, ele ocupa na academia a mesma cadeira ocupada por Álvares de Azevedo. Morreu em 67, ano que foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, vítima de um ataque cardíaco, beleza? Lígia Fagundes Telles, nós iremos nos ater um pouquinho mais na obra dela, tá? Por isso, para que não prolonguemos muito, eu vou encerrar este conteúdo aqui, a gente fecha essa aula como primeira parte, e aí daqui a pouquinho eu retorno com vocês, tá? No caso, vocês assistirão no outro dia, publicado como sugestão para que você assista amanhã, a segunda parte sobre os principais contistas brasileiros. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais dessa aqui, Lígia Fagundes Telles, perfeita escritora, e de Machado de Assis, considerado o pai de todos, né? O mais famoso contista nacional, o mais famoso escritor brasileiro, na verdade, beleza? Um grande abraço a todos então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, pessoal. Até lá, tchau!